Talvez esse vídeo seja o que você precisa para começar o seu processo de glow up, tanto externo quanto interno. Eu sinto que eu não melhorei só a minha aparência, mas eu aprendi a ter mais confiança. Enquanto a gente fala sobre isso, vamos replicar uma maquiagem? O vídeo escolhido foi esse da Mad Knot, The Best Makeup from Brown Eyes. Eu sempre amei me arrumar. Só que, quando eu entrei na faculdade, a rotina foi me consumindo tanto que eu fui perdendo esse traço que eu tanto amava. E isso foi abalando tanto a minha confiança quanto a minha aparência. Porque, convenhamos, é muito bom estar bonita, mas o processo para chegar lá não é muito fácil. Porque a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que hidratar o nosso cabelo. E como já fazia algum tempo que eu não tava gostando muito da minha aparência e tava querendo mudar isso, eu senti que era realmente o momento de fazer uma decisão. Então, era uma quarta-feira, era pré-semana de provas. No meio da semana, eu decidi que eu ia mudar. Ok, mas eu faço exercícios físicos, eu tento me vestir bem, eu tento comer bem. O que mais que eu posso fazer? Uma coisa que eu percebi que eu tava fazendo há muito tempo é que eu estava colocando tudo sobre mim em segundo lugar. Então, por exemplo, se eu queria comprar alguma coisa pra mim, eu comprava antes o que o meu irmão tava precisando. Foi o primeiro problema que eu percebi em mim. Eu estava me colocando em segundo lugar. Tento ao máximo ser uma pessoa hiper mega consciente com o meu dinheiro sempre. Só que antes, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, eu ainda fazia coisas para mim, não só em relação à comida. Eu percebi que além de eu estar colocando as minhas coisas em segundo lugar, eu também estava gastando o que era o meu dinheiro para poder me cuidar em comida, o que alimentava não só um ciclo vicioso de todo final de semana pedir comida de novo, quanto também tava afetando a minha pele, tava afetando o meu corpo, eu não tava gostando de como o meu corpo tava ficando, porque aquilo se tornou um negócio de alimentar a minha ansiedade. Todo final de semana, pra eu poder me sentir um pouco melhor com a minha ansiedade, pra provas e pra tudo, eu precisava pedir comida pra eu poder me sentir um pouco melhor. E isso, querendo ou não, afetou também a minha alimentação no geral, porque eu comia todo final de semana mal, então eu pensava, durante a semana eu não posso comer mal. Aí o que eu fazia? Pra eu não sentir fome, nem ansiedade pra querer comer doce e tudo mais, eu aumentava a minha quantidade de comida no almoço, no jantar. E isso fez com que, querendo ou não, eu ganhasse peso. Não só por estar comendo mal, mas por ter aumentado a quantidade de comida que eu tô comendo. Esqueci do meu café. Quando você começa esse projeto de, ok, agora eu quero parar de me odiar pra eu poder me sentir uma pessoa melhor, pra eu poder evoluir e ser uma pessoa melhor, pra eu gostar um pouco mais da minha aparência, é uma coisa que você tem que ter, assim, muita coragem, porque você vai ter que ver os seus próprios defeitos. E era uma coisa que em um momento eu não queria ver. Eu tinha que ver que o meu maior problema e o que estava me afastando não era a faculdade, não era a minha rotina, mas sim eu mesma. E eu sei que isso não é o caso de todo mundo, mas se você vê, sempre tem alguma coisinha em que você próprio se auto-sabota. Aqui ela tá começando com protetor solar, então eu também vou começar. Agora ela vai começar passando a base e eu vou passar a minha de sempre, da Mari Maria. Então tá, aí você apontou os seus próprios defeitos e começou a mudar o que você queria mudar. Então eu voltei pra dieta, fiz algumas coisinhas que dentro da minha rotina dava fácil de seguir e começaram a me ajudar. Costumo pensar que todas as vezes que a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente tem que ter em mente que vai ser um processo que é complicado, com certeza, mas que quando você começa a ver os resultados, é uma delícia de começar a fazer, porque aí você vê que tá dando certo, e aí você continua fazendo certo pra continuar tendo resultados. Eu tava cansada de me vitimizar. Então, esse conselho, você vai ter que olhar pra si mesma, pro seu emocional e se perguntar: eu consigo fazer isso? Ou isso vai ser tóxico demais pra minha rotina? Porque eu vou dar um conselho que me ajudou, que não me fez mal, que eu não me comparei, que eu não me senti uma pessoa horrível e que me ajudou, que foi começar a seguir pessoas no Instagram que eu gostaria de ser igual. Eu recebi, na verdade, esse conselho uma vez pelo TikTok, pela Laura Daniela, que ela falou assim: cara, você quer mudar, você quer ser a sua melhor versão? Começa a seguir alguém que parece com você. E aí, fui eu na saga. Não encontrei, obviamente, ninguém que é exatamente igual a mim, porque acho que não tem, né, em relação à aparência. Mas eu comecei a pesquisar pessoas
que tem uns traços parecidos com o meu. Então, uma cor de pele parecida com a minha, um cabelo parecido com o meu, os olhos, assim, mesmo que as outras características sejam um pouco mais diferentes. Fiz uma pastinha no Pinterest com todas essas meninas que eu considerava que tinham umas características mais parecidas com a minha. Tanto de corpo, quanto de rosto, quanto de cabelo e tudo mais. Começou a aparecer mais conteúdos delas pra mim, com toda certeza, né? Porque o algoritmo não é bobo. Tanto no Pinterest quanto nas outras redes sociais. E eu comecei a consumir mais esse tipo de conteúdo dessas meninas. E não foi uma coisa, assim, tóxica pra mim de dizer, minha nossa, tô me comparando, quero morrer. Não, foi uma coisa de tipo, cara, eu admiro essas meninas. Eu quero ser mais parecida com elas. Elas são muito bonitas, eu quero ser assim também, sabe? Eu não acredito que seja copiar. Mas você vai se inspirando, sabe? Você vai se inspirando pra você conseguir melhorar e pra você conseguir ser um pouco parecida. Pra você conseguir se amar um pouco mais. Porque todas essas meninas que são extremamente bonitas, que estão aí nas redes sociais, parece que elas se amam. E eu quero me amar também. E pra mim, isso foi uma coisa positiva. Agora ela tá vindo com um bronzer. Acho que chegou a hora de testar esse pincel. E ela passa assim. Ficou igualzinho. E hoje em dia, se tem uma coisa que é fácil pra gente com a internet, é aprender as coisas. Gente, teve uma época da minha vida que eu nem sabia me maquiar. Tipo, nada. Eu não tinha quase nada de maquiagem. E aí eu comecei a assistir vários tutoriais. E comecei a ir aprendendo. E com o tempo, você vai parando de copiar essas maquiagens ou essas coisas que você vê na internet. Porque você vai aprendendo as suas próprias técnicas, sabe? Eu acho que hoje em dia as pessoas, tudo elas fazem virar uma grande coisa. Agora ela vai vir com um blush, eu acho, da Chilão, que é bem parecido com esse meu aqui. Mas eu amei essa pele. Eu acho que a graça da internet é justamente a gente conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, conhecer jeitos novos e tudo mais. Acho que um ponto importante também, quando você vai ter o seu glow up, é você ser uma pessoa que não é somente superficial, sabe? Você conseguir, esses dias inclusive tem no TikTok falando, you have to be brain and beauty. Tipo, você tem que ter inteligência e beleza. Não ser só um deles, sabe? Porque a sua beleza, ela não precisa ser para as outras pessoas. Ela é pra você também. Teve uma época na faculdade que eu praticamente não me arrumava pra ir pra faculdade, porque eu tava muito cansada. Isso acontece, óbvio. Você não precisa ir arrumada pra faculdade todos os dias. Você tem que ter o seu momento, sabe? Também. Mas eu comecei a me esforçar porque eu vi que tinha alguns momentos que, tipo, dava tempo de eu me arrumar, sabe? Eu tinha um tempinho ali pra me arrumar e eu não tava me arrumando por pura preguiça. E aí uma amiga minha perguntou, nossa, por que você tá vindo toda arrumada? E eu tava me arrumando justamente pra mim mesma. Porque eu vi o tanto que tava me fazendo mal me vestir daquela... me vestir não, né? Tipo, ir toda acabada pra faculdade. Tava sendo uma coisa que estava me fazendo mal. Eu tava realmente me comparando com as outras meninas, porque eu não tava fazendo nada pra melhorar. Elas conseguiam estar sempre bonitas, porque cá entre nós, as meninas da minha sala são extremamente lindas. Todas são muito bonitas, são muito estilosas, e eu fico extremamente chocada como elas são bonitas e estilosas. Eu via, tipo, cara, elas conseguem, eu também consigo, e eu não tô fazendo nada pra ser melhor pra mim. E aí eu comecei a me arrumar. Isso foi só o primeiro passo, porque eu ainda não tava feliz com muitas coisas. Acho que o meu primeiro ato de amor por mim mesma nesse processo, além de me conhecer, colocar na mesa, tipo, o que eu queria ser, o que eu queria me tornar, fazer uma reunião comigo mesma. Esqueci o que eu ia falar. Além de colocar os meus defeitos na mesa, fazer uma reunião comigo mesma, falando dos meus defeitos, falando o que eu podia melhorar, onde eu podia melhorar, onde eu tinha que, tipo, ficar calma, porque era só com o tempo que ia melhorar. Foi voltar a fazer dieta. Porque eu sempre considerei a dieta como um bicho de 7 cabeças. Parecia uma coisa horrível pra mim. Não é uma coisa horrível, sabe? O que tá tornando uma coisa horrível é a minha ansiedade. O meu único prazer ali tava sendo a comida, sabe?
E aí eu olhei pra isso e eu tipo, ok, é aí que eu tenho que mudar. Não porque as outras pessoas, porque eu sempre fui muito assim, eu não me importo com o que as pessoas estão falando de mim, mas a partir do momento que eu começo a falar assim de mim mesma e começo a me depreciar e não fazer nada pra mudar isso, aí é um problema. Ela veio com um negocinho rosa, meio brilhante. Eu acho que é este blush aqui. Ela pega um lápis, mas eu não tenho lápis, então eu vou pegar esse pincel aqui, vou pegar esses dois aqui e eu vou começar. E aí ela passa em cima e embaixo. Agora ela vai subindo pra cima esse marrom. E ela vai subindo esse marrom pra cima. Eu dei uma esfumadinha a mais, porque eu gosto mais esfumado. Mas agora eu vou pegar um pincel ainda mais fino. Acho que o negócio é um olho, tipo, bem marcadão, bem... Aí ela passa o rímel. E aí ela vai fazer um contorno da boca dela, um marrom também. E aí eu vou fazer esse contorno, eu não tenho lápis de boca. Mas o que eu sempre faço, que vocês sempre me perguntam qual que é o meu limpo combo, é sempre pegar um pincel assim, chanfradinho, e eu uso sombra. Então, da boca assim redondinha. Tem gente que não gosta de fazer o arco do comprido, mas eu gosto assim. A paleta que eu usei foi essa da Make Be aqui, Flashback, que não é minha, é da minha mãe. Vou passar pra finalizar o Chocotilha, que é o único batom marrom que eu tenho aqui. Já vou dar uma chamada aqui em vocês. Você não precisa de 1000 glosses pra ser feliz. Você não precisa comprar todo o lançamento de gloss. Faz 1 ano já que eu não compro maquiagem. A última vez que eu comprei esse daqui, ó. Blush iluminador. Porque era uma coisa que eu tava precisando na época. Faz 1 ano que eu não compro maquiagem. E a última vez que eu comprei foi exatamente porque eu precisava. Porque a gente, garotas mulheres, às vezes junta maquiagem por muito tempo. E maquiagem não vence assim tão rápido, gente. Então, pare de pensar que você precisa comprar todo o lançamento de maquiagem só pra ter. Porque aí, gente, fica lá guardado e você nem usa. Não adianta. Passa esse. Rímel da Fran. Eu gostei. Da Bruna Tavares. De cantinho aqui só. E assim nós terminamos esse vídeo, que foi bem sem roteiro. Eu não sei se vocês repararam, mas foi um vídeo que eu gostei de gravar. E se vocês querem mais desse tipo, você comentar aqui embaixo. De curtir o vídeo, de se inscrever, de compartilhar. E é isso. Me siga nas minhas outras redes sociais e não deixe de conferir a descrição.